Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, a gente vai ler até o 24. A sensação que eu estou tendo desse sermão do monte é que eu estou expondo o livro todinho do Mateus. E tanto tempo que já vai passando. Amém? Todo mundo entrou? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês, a maioria que usa NVI, vamos fazer o seguinte, vamos ler junto, certo? Só até o 24. Leiam alto, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu esqueci que mesmo na NVI, né, a minha NVI é a 2023. Então você já tem uma missão, vocês precisam atualizar a NVI de vocês. Vamos orar, gente. Deus ilumine nossas mentes, nossos corações. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua palavra, precisamos escutar a Tua voz. Dia após dia temos nos dedicado, Senhor, a nos relacionar com a Tua palavra, a orar a Ti, a nos relacionar contigo, Senhor, através das Tuas Escrituras. Mas nós cremos, Senhor, que no momento em que a Tua igreja se reúne, o Senhor fala de maneira especial, Senhor. Por isso nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor exorte o nosso coração, consola, Senhor, a nossa alma, nos edifica como igreja, Senhor. Nós queremos crescer em maturidade em Ti, Senhor. Queremos aprender sobre o Teu reino, como viver esse reino, como fazer parte desse reino, Senhor. Por isso nós Te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações, e que o diabo não roube de nós, Senhor, a Tua palavra, que não se perca, Senhor, aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, mas que nós possamos frutificar, Deus, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos nessa manhã. Amém. Bem, gente, nesse capítulo de Mateus, como eu falei, né, a gente está demorando um bocado aí, porque a gente está indo ponto a ponto aí, né, bloco a bloco de texto aí. A gente deu essa diminuída no ritmo quando a gente chegou. Vocês estão me escutando bem? Porque eu estou me escutando um pouco. Se puder, não, está virado para mim já. A gente deu uma diminuída no ritmo no sermão, na parte do sermão que fala sobre a oração do Pai Nosso, né? Isso foi abençoador para as nossas vidas, graças a Deus. Mas agora a gente retoma o ritmo normal aí do capítulo 6. Se você observar e for buscar o que a gente já falou e o que a gente ainda vai falar no capítulo 6, você vai entender que Mateus ele está revelando aí um tipo de espiritualidade que vive uma duplicidade, né? Um tipo de espiritualidade dupla, que se divide, que não é integral. Então ele começa falando sobre as práticas religiosas, ele fala sobre as esmolas, fala sobre a oração, fala sobre o jejum, e deixa claro que o problema aqui não são essas coisas especificamente, não é você ajudar, ser generoso, não é você orar, não é você jejuar, não, longe disso. O problema não está em fazer essas coisas, mas o problema está em diante de quem nós fazemos essas coisas. Qual é a intenção do nosso coração ao fazer essas coisas? Ao ajudar alguém, qual é a intenção do nosso coração?
é que com uma mão a gente dá e com a outra mão festeja, porque está vendo tudo. As pessoas, tem algum tipo de crédito diante das pessoas. Quando eu estou orando, eu faço isso da maneira mais bonita possível, não porque eu estou vislumbrado com a glória de Deus e com o que Deus tem falado ao meu coração, não, mas porque eu quero de alguma forma parecer mais santo ou mais justo diante das pessoas. Da mesma forma o jejum, o problema não está em jejuar, mas em como nós fazemos isso, nos colocando num lugar que a gente vai ganhar algum crédito, que a gente vai ganhar alguma recompensa diante dos homens, porque estamos fazendo isso. Então, Jesus ele nos dá orientações a respeito dessas coisas, no começo do capítulo, e até o sermão passado a gente viu isso, mas agora ele avança agora para um outro território, que é igualmente sensível. Ele vai falar sobre os nossos bens, sobre os nossos desejos, e sobre a nossa segurança, tipo de segurança que nós temos nos agarrado, que nós temos tentado, nos segurar e tentado nos sentir a salvos, Então, nesse texto, Jesus ele vai abordar mais especificamente essas coisas. Como eu falei, é igualmente sensível como as outras coisas que Jesus vem falando. Jesus aqui ele não vai falar apenas do dinheiro, ele não vai falar simplesmente, não, o dinheiro é ruim, pronto, acabou-se, não. Ele vai falar sobre o coração mais uma vez. Você vai observar no Sermão do Monte, ele está sempre nos puxando de um lugar de legalismo, de um falso moralismo, para um lugar de profundidade, onde muitas vezes nós mesmos não enxergamos. É aquilo que está no nosso coração, a raiz de todo mal, a raiz do nosso pecado, a raiz das nossas má intenções. Quando eu oro em público e eu quero parecer o melhor orador, mas eu quero parecer a pessoa mais santa do mundo, por que eu faço isso? Porque no fundo do meu coração eu estou querendo, nasceu ali um desejo de ser favorecido de alguma forma por isso. Então Jesus, mais uma vez, ele puxa, quando vai falar sobre o dinheiro, sobre as finanças aqui, ele vai mais profundo do que qualquer outro doutor da lei poderia ir naquela época. Ele vai ao nosso coração. Ele está falando do nosso íntimo, do olhar, vai falar do nosso coração, do nosso olhar e da nossa lealdade. Olha os efeitos especiais aí, Então é para vocês entenderem quão importante é o texto, certo? Então, atenção. Então ele expõe aqui uma tensão que ela é profunda, gente. É uma tensão que vocês conseguem observar aqui, que é a tentativa, que parece que o seu ouvinte ali, principal daquela época, a tentativa que as pessoas estavam ali maquinando, planejando, de viver no reino de Deus, A gente está falando aqui sobre o reino de Deus. Então as pessoas estavam tentando viver o reino de Deus, ao mesmo tempo que o coração delas estavam presos a outros deuses, a outros reinos, a outros desejos. Então, se de alguma forma a performance dela parecia que ela estava vivendo o reino de Deus, o seu coração era totalmente diferente. Então elas estavam se dividindo, estavam fazendo uma coisa que na verdade a gente sabe que não é possível, Então essa tentativa de viver o reino de Deus enquanto o coração permanece preso a outros reinos. Diante disso, gente, que a gente leu aqui, que vocês leram comigo, espero que vocês tenham lido com atenção. Diante disso aqui, a gente consegue observar uma pergunta principal que corta esse texto aqui ao meio, que é: quem é que de fato tem governado o nosso coração? O que é que tem ditado as regras? O que é que tem ditado os ritmos da nossa vida, dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos planos, decisões? O que é que de fato tem guiado as nossas decisões? O que é que de fato tem governado o nosso coração, que é de onde fluem todas as coisas? Se voltar tu me ajuda, eu estou do lado dele lá. Certo? Sigamos aqui. A gente já consegue observar aqui, gente, quando a gente faz esse tipo de pergunta para o texto, a gente consegue observar algumas coisas aqui, algumas problemáticas aqui no texto, A gente enxerga um coração dividido entre dois reinos. O que Jesus estava acusando aqui era isso. Eram pessoas que viviam como se estivessem vivendo para Deus, mas na verdade aquilo era só uma performance. Na verdade, era como se nós nos reuníssemos aqui no culto
E todo mundo aqui está aqui porque é igreja, porque ama ser igreja, porque ama fazer parte disso, porque ama a Deus, porque quer glorificar o nome de Deus, fazer parte dessa missão, fazer parte dessa família, né? Amém? Mas agora imagine se alguns de nós estivéssemos aqui apenas porque sabe que tem que estar, apenas por um conhecimento vago, apenas para que ninguém no outro dia vá perguntar: o que faltou? E aí, o que é que está acontecendo? Para que ninguém venha me perturbar na minha intimidade. Basicamente, a gente estaria no mesmo lugar que essas pessoas estavam, com o coração dividido entre dois reinos. Jesus revela que algo que é desconfortável é possível seguir externamente Deus e internamente servir outra coisa. É possível que muitas vezes as pessoas estejam fazendo isso, servindo a Deus de maneira externa, mas internamente o coração está concentrado, está dedicado, está trabalhando e desejando outras coisas que não é o nosso Deus. O problema que o texto está acusando aqui não é simplesmente possuir bens, mas é ser possuído por eles. Não é ter recursos, mas construir neles o sentido da vida, a segurança e a identidade. Imagina alguém que encontra naquilo que possui a sua identidade, a sua segurança, o seu propósito de vida. No momento que você perde isso, todo o resto desmorona, porque essa pessoa está se agarrando a coisas que são vagas, que passam, a coisas que são frágeis. É isso que o texto está acusando. O coração humano, ele tem dificuldade em viver por inteiro. Está sempre dividido. Ele sempre tende a uma divisão. A gente sempre tende a: eu quero amar a Deus, eu quero me dedicar a Deus, mas a gente sabe que lá no fundo tem aquela tentação de que eu preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. Eu preciso me preocupar com o meu futuro, com o curso que eu vou fazer, com o emprego que eu vou ter. Eu preciso me preocupar com a minha família, eu preciso me preocupar com tudo. E daqui a pouco eu não estou me preocupando com aquilo que de verdade deveria ter minha atenção completa e integral, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o nosso coração, ele tem essa dificuldade em viver por inteiro. O que o texto está acusando, de maneira geral aqui, é isso: corações que se dividem. Alguns se dividem sem nem saber, outros se dividem sabendo, mentindo para si mesmo. Às vezes estamos aqui, às vezes parecemos estar felizes por estar aqui, quando na verdade nós só estamos aqui e nem sabemos o porquê nós estamos de verdade aqui. E essa não é a realidade que Cristo espera que nós estejamos. Isso não é viver o reino. Às vezes nós podemos estar assim, podemos, mas isso não pode ser um estado comum, normal da nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis, passamos por dificuldades espirituais, da mesma forma que passamos por dificuldades físicas, emocionais, mas isso não pode ser o fim. Essa não pode ser, a nossa esperança não pode estar limitada a isso, mas naquilo que o Senhor nos prometeu que virá. No tempo de Jesus, acumular tesouros era um sinal de status, segurança e bênção. Parece que o tempo muda, né? E as mesmas coisas continuam. Parece que está tudo do mesmo jeito, mesmas problemáticas, né? Quem tem status, quem tem segurança, quem tem dinheiro, tesouro, poder, influência, parece que se sente seguro. Parece que a gente busca durante toda a nossa vida tudo isso para se sentir seguro, para se sentir inabalável, né? Parece que quando nós chegarmos a esse patamar, nada vai nos atingir. No nosso tempo, a gente sofre com coisas parecidas. Também era um problema da época de Jesus. Os líderes religiosos daquela época, eles criam que essa prosperidade material era uma prova da bênção de Deus. Imagina, estamos lascados, né? Se estiver, dependendo que a prosperidade da gente seja o sinal da bênção de Deus, está todo mundo amaldiçoado, né? Porque o negócio não está muito bom às vezes as coisas não vão tão bem assim. Mas Jesus, ele desmonta essa lógica. Jesus, quando ele vem falando sobre essas coisas a respeito do rei,
ele desmonta essa lógica de que aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, fala sobre aquilo que o meu Deus tem feito e tem confirmado ou selado na minha vida. Não, Jesus mostra que o reino de Deus não tem nada a ver com isso. A fragilidade de tudo isso, a fragilidade de tudo que é terreno, ele mostra aqui no texto como símbolos bem do nosso cotidiano, né? A traça, ele fala de traça, ele fala de ferrugem, ele fala de ladrões, ele fala de coisas, ele fala que todas essas coisas que parecem ser motivo de segurança e de ser um povo abençoado para aquelas pessoas, ele olha para tudo aquilo e fala assim, ó, tudo isso daí que vocês estão se segurando, tudo isso daí que vocês estão se sentindo os bambambãs, tudo isso daí é passageiro. Nada disso é firme o suficiente para que vocês possam se agarrar. Na verdade, vocês estão cavando a própria cova de vocês. Porque se vocês se agarram nisso, no momento que isso passar, vocês também passarão com toda essa estabilidade que vocês tanto idolatram. Além disso, ele usa imagens fortes aqui. Olhos bons e maus, luz e trevas, senhores opostos. Tudo para mostrar que o problema não é externo, é um problema que está no coração, um problema interno. Um coração dividido, ele gera um olhar doente. E um olhar doente, ele escurece toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Não adianta eu parecer estar vivendo uma vida plena em todas as áreas da minha vida. Quando o meu olhar está dividido, quando o meu olhar não está convicto no Senhor, quando eu não estou olhando para Deus, quando eu não estou olhando para aquilo que realmente importa. Amém? Hoje, gente, o cenário não mudou, como eu falei, né? A gente pode observar algumas coisas no nosso tempo, na nossa cultura. No nosso tempo, as pessoas medem o valor pelo que se possui, da mesma forma, promete segurança através do consumo, né? Quanto mais a gente tem poder de consumo, quanto mais a gente consegue conquistar as coisas, parece que mais a gente está seguro. Parece que se eu tiver uma roupa melhor, se eu tiver um carro melhor, se eu tiver uma boa grana, se eu conquistar isso, se eu tiver um poder de consumo maior, eu vou estar mais seguro. No nosso tempo, a cultura associa essa identidade ao desempenho financeiro também. Amém, irmãos? Pelo amor de Deus, me ajuda. A gente associa muito a nossa identidade àquilo que a gente possui. E aí, às vezes, quando a gente não tem aquilo que as outras pessoas têm, a gente acaba tendo crises interiores, a gente acaba tendo crises imaginando que aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, na verdade não é suficiente. Na verdade, não é o necessário para que eu possa viver. E aí a gente começa a questionar o Deus que a gente serve. Porque parece que aquilo que a gente tem, aquilo que Deus me entregou, não está tão justo assim. Não é tão suficiente assim. Entendeu? Então, está muito ligado à cultura do nosso tempo. Está muito ligado a esse link que a gente faz entre a nossa identidade, entre aquilo que nós somos e aquilo que nós conquistamos, aquilo que é o nosso desempenho financeiro. E a gente tem o costume na nossa sociedade de colocar em mamon, né, de colocar no dinheiro, colocar esse papel, né? Nosso tempo é o papel, né? Tá virando essa chave, tudo é Pix hoje. Colocar no Pix tão desejado a nossa segurança, a nossa salvação. Então, quando o Pix cai, a gente se sente aliviado. Mas quando não cai, a gente se desespera. É interessante isso, né? Não é à toa que a Bíblia coloca o dinheiro não apenas como algo que é usado para destruir nossa fé ou para que nós idolatramos. Não é um ídolo como qualquer um outro. Não. A Bíblia enfatiza isso porque é algo que destrói facilmente a nossa identidade, a nossa segurança, desvia facilmente o nosso propósito, a nossa identidade cristã. Então nós precisamos ter cuidado, porque por muitas vezes nós temos trocado o nosso Deus por esse ídolo silencioso, que é o dinheiro, que é a estabilidade financeira, certo? Então nós não acumulamos só apenas dinheiro,
A Bíblia aqui está falando sobre dinheiro, né? Mas no nosso tempo a gente conseguiu diversificar esse ídolo, né? A gente consegue encontrar em muitos outros lugares. Às vezes nas expectativas da gente, a gente idolatra isso, coloca muita expectativa numa coisa, e quando aquela expectativa ela não se realiza, ela não se cumpre, ela não tem aquele retorno que eu imaginava, a gente desmorona. A gente coloca essa idolatria no status, nos seguidores, na estabilidade, no controle, né? Eu tendo muito essa última aqui, para mim é uma tentação. Controle. Se está tudo sob meu controle, eu estou em paz. Se algo foge do meu controle, isso pode ser desde um boleto do carro para pagar, até, sei lá, a forma com que a minha rotina é organizada no dia. Se fugir do meu controle, me destabiliza tudo. Então, eu preciso estar naquilo. Eu preciso estar no controle daquilo. Mas quando às vezes as coisas não funcionam da maneira que nós planejamos, algo muito tenso, né, e muito sensível é revelado no nosso coração. A gente precisa se aproximar mais de Deus. Então, o resultado disso, quando a gente, sem perceber, vamos organizando a nossa vida em volta disso, em volta dessa estabilidade, em volta desse controle, a gente acaba chegando no lugar em que a nossa fé está fragmentada. A gente vive uma espiritualidade agora que está baseada nas coisas e não na nossa relação com Deus, e não na nossa vivência comunitária como igreja. A gente organiza a nossa vida em volta do trabalho, a gente organiza a nossa vida em volta dos nossos parentes, a gente organiza a nossa vida em volta do nosso plano de futuro, a gente organiza a nossa vida em volta de tudo, até dos nossos filhos, menos em volta de Deus e da submissão a qual nós somos cooperadores. Não estou falando aqui que você tem que, sei lá, ser muito responsável com a família, com o trabalho, faltar emprego. Não estou falando sobre isso. Por mais que em algum momento Jesus fala, né? Deixa que os mortos enterrem aí os seus mortos. Deixa que os ímpios aí cuidem dessas coisas que são passageiras. Vocês que conhecem a verdade, que fazem parte do reino, precisam se dedicar àquilo que é mais importante, aquilo que é superior, aquilo que é excelente. Então Deus está nos chamando a um lugar de responsabilidade que vem por meio daquilo que nós conhecemos, dessa verdade que nos foi revelada em Jesus, nessa graciosa revelação das boas novas em Jesus. Amém? Então a gente precisa se atentar para isso. Às vezes a nossa espiritualidade está fragmentada, por isso está frágil. Às vezes a nossa fé está frágil, por quê? Porque a gente não se expõe aos meios de graça, a gente não se coloca diante de Deus para que Deus age em nossas vidas. Mas não estou falando aqui sobre soberania e responsabilidade, não. Estou simplesmente falando em que a gente ora a Deus, pedindo para que Ele age na nossa vida, mas isso só está sendo da boca para fora. Como? Eu oro a Deus, eu peço, Deus me transforma, Deus me ajuda a vencer o meu pecado, Deus me ajuda a vencer a minha preguiça, me ajuda a vencer a minha falta de constância nas disciplinas espirituais. Mas eu não peço ajuda, eu não abro meu coração, eu não me arrependo, eu não confesso meus pecados, eu não abro minha boca para cantar, eu não pego minha Bíblia para ler, para tentar, para pedir ajuda, para orar, nem que seja para chorar, ou para não ter nem palavras diante de Deus. Mas eu não faço nada. E eu espero que Deus venha como uma babá e faça tudo para mim. Mas em toda a história bíblica, nós encontramos Deus agindo através de nós. E não independente de nós apenas, mas através de nós, através da sua igreja. Então nós precisamos nos atentar para o perigo que é viver uma espiritualidade dividida, onde a nossa boca, onde a nossa performance aponta para Deus, mas o nosso coração já se desviou faz tempo. A gente precisa ter cuidado a respeito disso. O texto aqui é claro. Não existe neutralidade espiritual. Não existe. Nós tentamos, nós nos enganamos vivendo nessa divisão. Vivendo de performance e morrendo de verdade. Vivendo de aparência
e morrendo profundamente e espiritualmente. A gente pode tentar viver isso, mas na verdade, isso não é uma coisa que é possível, porque não há essa neutralidade espiritual. Se eu não estou servindo verdadeiramente a Deus, na verdade eu estou servindo apenas aos meus próprios interesses. Ou se você quiser ir para uma linguagem um pouco mais além, você só está servindo ao diabo. Bem? Então, o coração dividido inevitavelmente vive em conflito, em ansiedade, em escuridão. A pergunta que fica é: como nós conseguimos viver essa vida integrada, inteira e verdadeiramente governada por Deus? E hoje em dia cabe sempre essa atenção, né? Quando eu falo que a gente vive ansioso, nós vivemos em ansiedade porque vivemos divididos, não significa que toda ansiedade que você passa é por causa disso, mas isso provoca uma ansiedade no nosso coração, porque nós estamos preocupados com aquilo que nós podemos suprir, e quando nós não conseguimos suprir, isso gera ansiedade nas nossas vidas. Isso é 1 mais 1 é 2, certo? Mas a palavra de Deus não nos mostra apenas o problema. Jesus não apenas denuncia aquilo que há de mal no nosso coração. Ele oferece um caminho de graça, um caminho de integração, de luz, de uma verdadeira liberdade. A solução aqui não é abandonar tudo, né? Às vezes a gente quer ser... Eu sou muito assim também. Eu tenho que melhorar a minha... É uma coisa que eu vou usar um exemplo que eu estou conseguindo não fazer isso. Tenho que melhorar minha saúde física, sei lá. E aí, normalmente, o que é que eu faria? Reorganizaria toda a minha rotina e focar total nisso. E aí faria isso por 2 semanas, 1 mês e pronto, morreu. E aí voltava a mesma estagnação, né? A solução não é essas mudanças radicais. Às vezes vai acontecer, mas a solução não necessariamente precisa ser essa. Você precisa entender que a nossa vida contém ritmos. Talvez você não goste dessa palavra, mas todos nós vivemos em uma liturgia ordinária, diária, comum no nosso dia a dia. Liturgia não é só aquilo que a gente faz no culto, mas toda a nossa organização diária. Então, nós somos convidados a viver de maneira responsável e intencional, de maneira intencional, a nossa rotina. Então, Jesus ele nos apresenta aqui esse caminho com essa verdadeira liberdade, não de maneira irresponsável. Vou mudar tudo, vou trocar todas as minhas amizades, vou fazer... Às vezes é necessário, mas nem sempre. Ele nos convida aqui a reordenar o nosso coração, o nosso olhar, a nossa lealdade. Para isso a gente precisa observar. A gente precisa parar, calar a nossa boca, escutar a voz de Deus. Onde é que a gente escuta a voz de Deus? Nas Escrituras. A gente escuta a voz de Deus aonde? Através da exortação do irmão, através da exortação pastoral, através da edificação mútua que a gente encontra no discipulado orgânico, no dia a dia. Então a gente precisa parar para reorganizar a nossa vida, reorganizar os nossos ritmos. Isso tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo de advento, né? Um tempo em que a gente não respeita a correria que o mundo, que a sociedade está nos impondo, mas a gente para, olha, observa, escuta. O que é que tem se repetido na nossa vida? O que é que eu tenho caído constantemente? Por que eu tenho feito isso? Volta lá atrás, examina, olha, reordena as coisas. Esse é um convite gracioso do Senhor. Não é só ir e agir, mas é parar e escutar. Isso também é mostrar e disciplinar o nosso coração, mostrando para Ele que não é por nossa força e por nossos métodos que as coisas vão mudar. Não, mas é pela graça do Senhor. A graça nos chama a viver sobre um único reino, sobre um único Senhor. Não mais nessa espiritualidade fragmentada, em que eu sou uma pessoa aqui e lá fora eu sou outra. Em que eu sou uma pessoa aqui e na minha família eu sou outra. Em que eu sou uma pessoa aqui e no trabalho eu sou outra. Não, mas servindo em todos os lugares que eu estiver, eu tenho que fazer tudo o que eu faço para a glória de Deus, vivendo uma vida diante de Deus a todo momento. Jesus nos convida aqui a 3 movimentos
da graça, que nos ajudam a nos reordenar, a reordenar o nosso coração e as nossas intenções. A primeira coisa, ele nos mostra que a graça, ela nos reposiciona o nosso coração, realinha o nosso coração. Essa palavra é muito usada, eu não gosto muito de usar essa palavra, realinhar, está muito ligada a coach nos nossos dias, né? Mas é basicamente isso aqui, que é a intenção de falar hoje, né? Jesus diz: onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. A graça começa quando o coração encontra um novo centro. Esse é o primeiro passo. Você precisa enxergar onde é que está o teu tesouro. Onde é que você tem colocado suas expectativas? O que é que tem perturbado o teu coração? Porque onde está o teu tesouro vai revelar onde está o teu coração. Esse é o primeiro passo. E esse é o primeiro passo que não vem simplesmente porque algum dia eu acordei e enxerguei algo errado na minha vida. Não. Isso vem porque Deus foi gracioso comigo. Isso vem porque o Senhor está me mostrando aquilo que por muitas vezes eu tapei os olhos, eu não quis enxergar. Então o primeiro movimento da graça que a gente encontra no texto aqui é Deus mostrando onde está o nosso tesouro. É Deus mostrando onde está o problema de tudo. A graça começa quando o coração encontra esse novo centro. Não é o coração que decide onde está o tesouro, é o tesouro que revela onde está o nosso coração. Quando Deus se torna o bem maior das nossas vidas, tudo o mais, todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. Parece uma frase bem clichê que a gente encontra, né? Às vezes a gente encontra as pessoas assim que estão passando por um momento difícil, sei lá, se separou, perdeu um emprego, sei lá, teve algum evento assim difícil na sua vida, e aí depois de um tempo você vê essa pessoa, começa a postar as coisas, né? E fala assim, as coisas estão voltando para o lugar, a gente tem que tomar algumas decisões para as coisas voltarem. Isso parece um pouco clichê que a gente enxerga muitas vezes as pessoas postando, tornando público nas redes sociais. Mas de algum ângulo isso é uma verdade. Quando a gente enxerga o que é que de verdade precisa voltar para o centro. Quando eu reposiciono, né? Quando o meu coração estava no dinheiro, o meu coração estava, no medo que eu tenho do que meu filho vai se tornar quando ele crescer. Quando o meu coração está na preocupação em como eu vou viver o meu amanhã. E eu coloco agora o meu coração, eu coloco Deus, eu coloco Jesus no centro do meu coração e falo assim, é isso daqui que vai mover todas as outras coisas. Todas as outras coisas vão para os seus devidos lugares. Porque aquilo que era para ser adorado, agora vai ser adorado de verdade. Aquilo que merecia dedicação total, agora vai ser recebida essa dedicação total, que é o nosso Senhor. Então agora, ser igreja volta para o lugar certo. Da mesma forma que ser família também volta para o lugar certo. Agora eu não idolatro mais a minha esposa, agora eu não idolatro mais meu filho, o meu trabalho, as finanças. Não. Agora eu adoro ao único que merece ser adorado, ao nosso Senhor. E eu amo e cuido da minha família. Eu amo e cuido dos meus irmãos. Eu me dedico, sou generoso com as pessoas que estão ao meu redor. Mas eu adoro ao meu Senhor. E eu só vou conseguir fazer todas essas coisas sem que o meu coração esteja corrompido e mal intencionado, se antes disso tudo o meu coração for reposicionado e adorar ao único que merece ser adorado. Porque se eu não adoro a Deus, primeiramente, quando eu vou ajudar o meu irmão, lembra da esmola, no começo do capítulo? Eu vou fazer isso por créditos, para aparecer. Eu vou orar porque eu quero aparecer, porque eu quero parecer alguém mais espiritual. Eu vou jejuar porque eu quero conquistar alguma coisa através daquele jejum. Entendeu? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, o primeiro movimento da graça que nós encontramos nesse texto é esse. Ela reposiciona o nosso coração. Ela realinha as coisas da nossa vida. Tesouros no céu não são coisas abstratas, né? Aqui, quando a gente fala de tesouro terreno, a gente fala sobre coisas frágeis, coisas que vêm e que vão. Coisas que muitas vezes não ficam para sempre. Mas os tesouros no céu são uma vida orientada pelo reino. Veja como isso é precioso. Ter uma vida orientada, não baseada na lógica desse mundo, não baseada na política do nosso tempo,
não baseada no capitalismo, no socialismo, não baseada no Império Romano, não baseada na Babilônia, não baseada no Egito, mas baseada no reino de Deus. Quão precioso é isso! Olha que tesouro é esse que a gente descobriu e que Jesus está nos mostrando aqui. Uma outra coisa, deixa eu encontrar aqui. Uma outra coisa que é um valor eterno, os nossos relacionamentos redimidos. Você abre a rede social e só o que você vê hoje são pessoas ressentidas, magoadas, né? Falando, expondo sobre as suas relações rompidas, sejam matrimoniais, sejam de amizades. Veja como é precioso quando nós cultivamos um relacionamento que é redimido. A gente só consegue fazer isso quando nós nos reposicionamos, quando a gente está glorificando de verdade a Deus. Então a gente passa a tratar, a se relacionar com outras pessoas, agora de maneira que a lógica não é mais a sociedade, não é mais o pensamento desse tempo, mas a graça de Deus. Isso é um tesouro eterno. Isso o nosso tempo não pode corromper. Isso o nosso tempo não pode destruir. Obediência. Olha como é libertador ser obediente a Deus. Olha como é uma verdadeira liberdade eu não fazer aquilo que o meu corpo, que os meus desejos, que o meu coração me impulsiona a fazer. Olha como é gracioso, como é precioso quando a gente consegue ser fiel a Deus. Quando a gente consegue... imagina como é bom quando eu consigo bater uma meta da empresa, né? Imagina como é bom quando eu faço um compromisso e eu cumpro. É muito bom, né? Para ambos os lados, né? Agora imagina como é precioso quando a gente consegue obedecer a Deus, consegue ser fiel a Deus. Velho, isso é muito bom. Isso é muito bom, isso renova. Obedecer a Deus renova a nossa espiritualidade, porque a gente está colocando a nossa vida dedicada ao único que merece toda essa dedicação, ao único bom, ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E a esperança futura é uma coisa que eu falei muito nos últimos tempos. As outras pessoas, elas guardam, depositam a sua esperança, elas se preocupam com... Elas buscam dinheiro, buscam casa, buscam tudo isso de maneira desordenada, porque elas precisam se agarrar em alguma coisa. Todo mundo precisa se agarrar em alguma coisa para ter algum sentido de continuar. Elas se agarram nas coisas que elas veem. Nós, porém, temos a Deus. Nós, porém, enxergamos alguém que as outras pessoas às vezes não enxergam. E mais, até blasfemam, até ignoram, até rejeitam e xingam, sei lá, fazem tudo contra o nosso Deus. Mas nós enxergamos o Senhor. As coisas não podem mais ser da mesma forma que eram antes. Nós fomos transformados. E se nós somos transformados de verdade, a nossa esperança não está no agora, não está no hoje. Nós vivemos o hoje porque nós sabemos o que acontecerá amanhã. Nós sabemos o que nos espera amanhã. Amém? Deixa eu correr aqui. Segunda coisa. O segundo movimento é que essa graça ilumina o nosso olhar. Jesus fala dos olhos como a candeia do corpo. Um olhar simples, íntegro, não dividido, ilumina toda a nossa existência. Às vezes a gente procura muitos métodos. A gente procura, sei lá, as pessoas vão meditar nos lugares aí, vão atrás da cartomante, vão atrás, sei lá, de qualquer tipo de adivinhação, vão até na igreja, né, às vezes, atrás de alguém que adivinha o seu futuro, o que é que vai acontecer. Isso é uma realidade. Eu via no carro esses dias, que eu estava até contando para vocês mesmo, eu não contei essa parte, né? Com 4 traficantes, mulheres traficantes. Eu falo que elas estavam comentando e elas falando como eram agredidas e como as mães já foram agredidas pelos padrastos e tal, falando sobre as problemáticas da vida. Aí do nada uma delas, está citada atrás de mim, falou que era crente antes de entrar para a vida do crime. E aí ela falou assim: vocês já fizeram algum propósito de oração? Uma vez minha mãe colocou a camisa dela suja de sangue e levou para a igreja, para o pastor orar, e deu certo. O pastor orou e ela não foi mais abusada pelo meu padrasto e tal, não sei o quê. E eu fiquei olhando aquilo ali. É isso que as pessoas têm demonstrado. Elas precisam
de algo ali que resolva a sua solução no agora, né? Elas não olham para amanhã, elas estão sempre concentradas ali no hoje. Mas Jesus nos convida a viver de maneira diferente. Viver uma vida simples, viver uma vida íntegra, não dividida, que ilumina toda a existência. E essa graça, ela vai curar a nossa visão. Ela nos ajuda a enxergar a vida a partir do reino, e não do mercado, da fé e da ansiedade. Aquelas meninas estavam fazendo como todas as outras pessoas fazem, de maneira diferente. Talvez alguém não esteja levando para a igreja para adivinhar o futuro. Não. Mas está levando para qualquer outro lugar. Ou está simplesmente aquele mais cético, né, que se diz mais cético. Na verdade ele não é tão cético assim, mas ele tenta adivinhar o seu futuro através do seu trabalho. Vou trabalhar muito para ter muito dinheiro, porque assim eu tenho certeza de que o meu futuro vai ser esse, né? A gente procura os nossos caminhos, mas Jesus nos convida a viver de maneira diferente, realinhando a nossa visão a uma esperança vindoura. Quando o olhar ele é restaurado, nós passamos a discernir melhor o que de verdade importa. A gente não olha mais para as coisas, a gente não precisa olhar para tudo e querer resolver tudo, e querer lidar com todas as coisas. Não, a gente lida com aquilo que realmente importa. Jesus vai limpando a nossa vista assim, e redefinindo o nosso olhar, e a nossa visão agora não está mais bagunçada, não está mais ansiosa. A gente não quer estar tão preocupado assim com o amanhã, porque o nosso amanhã a gente já sabe o que vai acontecer. O que mais importa, a gente já sabe. Então a gente vive hoje preocupado com aquilo que nós fazemos. Se nós estamos sendo fiéis, se nós estamos sendo íntegros, é isso que realmente importa. O que é passageiro não importa mais para a gente tanto assim, mas o que é eterno. A luz da graça, ela dissipa as trevas da nossa confusão interior. Então a nossa visão começa a ficar um pouco mais clara quando nós encontramos a graça de Deus nas nossas vidas. E último, a graça redefine a nossa lealdade, né? Jesus ele conclui aqui fazendo uma afirmação que ela é radical. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A graça ela nos liberta dessa escravidão disfarçada de segurança. Porque às vezes a gente pensa isso, né? Não, eu vou trabalhar, eu vou me virar nos 30 aqui, vou fazer o máximo que eu posso para me sentir seguro. Que desgraça é isso, né? Que desgraça é viver preocupado, baseado naquilo que eu posso produzir. Que loucura é isso. Isso é uma escravidão. Mas a graça do Senhor nos liberta dessa escravidão da segurança. Ele nos chama a escolher um Senhor. Não o dinheiro e Jesus. Não, Ele nos chama a escolher Jesus. Esse é o convite que é inegável, né? Esse é o convite que nós aceitamos, que nós não conseguimos resistir. O convite gracioso que essa boa nova de justiça traz às nossas vidas. Nós não precisamos mais nos segurar em nada. A nossa família não precisa sentir o peso desgraçado que é nós estarmos seguros nele, nos sentirmos seguros nele. Não. A gente não precisa desgastar os nossos lares, os nossos relacionamentos, colocando sobre eles um peso de segurança e de responsabilidade que não pertence. Não. É só em Cristo que nós podemos encontrar essa segurança. Amém? Amém, Judá? Amém, Messias? Amém, Enzo? A graça do Senhor, ela redefine essa lealdade. Nós precisamos estar leais àquele que nós escolhemos servir, escolhemos como Senhor. Deus não aceita ser apenas uma parte da nossa vida. Se você está se dividindo, se você está, depois de se reanalisar, não agora, mas durante essa semana, se você parar, analisar a sua vida, e você notar que você está se dividindo, que a sua espiritualidade está dividida, você não está servindo mais a Deus. Já deu um pulo pela janela a sua fé. Você está seguindo a qualquer outra coisa, a uma falsa religião,
mas você não está servindo ao verdadeiro Deus, porque esse Deus, Ele não aceita ser dividido, Ele não aceita ser apenas uma parte da nossa vida. Ou Ele é nosso rei, ou Ele não é. Ou Ele está governando a nossa vida, ou Ele não está. Servir a Deus não é perder a liberdade, mas encontrá-la. É deixar de viver sobre a tirania do acúmulo e descansar na suficiência do Pai. Olha aqui, com a paz que isso traz para as nossas vidas. Não estar mais seguro naquilo que nós podemos produzir, mas naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele providencia para as nossas vidas. Jesus nos coloca diante de uma escolha aqui que é inevitável: viver com o coração dividido ou com o coração inteiro. Um coração dividido vive na ansiedade, um coração inteiro vive na luz. Um serve a mamon, ao dinheiro, o outro descansa no Pai. Outra vez, a pergunta que o texto nos faz aqui e que deixa ecoando sobre as nossas vidas é bem simples, mas é profunda. A quem pertence de verdade o nosso coração? Ao dinheiro, à segurança terrena, aos métodos desse mundo, às coisas que nós temos a capacidade de conquistar, ou ao Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que Jesus fez àquelas pessoas que estavam sentados ao seu redor, aos seus discípulos. E é uma pergunta que o Evangelho segundo Mateus, a palavra de Deus aqui escrita, está nos fazendo essa manhã. A quem o nosso coração tem servido? Nós somos convidados a uma missão. Nós somos convidados a viver com o coração inteiro diante de Deus. Por isso, reavalie onde está o seu tesouro. Observe a sua agenda, seus gastos, suas preocupações, seus sonhos. Eles revelam muito sobre onde está o seu tesouro. Você tem os meios, você tem os instrumentos para conseguir identificar onde é que está o seu tesouro aí, onde está dedicado, quem está governando o seu coração. E peça a Deus um coração reordenado, que encontre segurança nele e não nas coisas. Permita que Deus cure o seu olhar. Peça ao Senhor um olhar simples, iluminado. Renuncie às comparações, à inveja, a tudo isso que produz ansiedade no nosso coração. Porque eu não tenho e o outro tem. Porque eu não sou assim e o outro é. Porque eu não consigo ser assim e o outro consegue. Abandone isso. Peça que Deus cure o seu olhar. Aprenda a enxergar a sua vida à luz da graça. Nós sejamos uma igreja assim, que enxerga as pessoas e não números, que enxerga as histórias e não os status, e valores do reino acima de qualquer número, acima de qualquer métrica, acima de qualquer outra coisa meramente humana. Escolha servir ao único Senhor. Examine as suas lealdades, que governa as suas decisões, quem dita as suas prioridades. Hoje é dia de reafirmar isso. Senhor, só Tu governas sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Esse é o momento que você precisa reafirmar isso. Você precisa falar para você mesmo. Antes de falar para qualquer outra pessoa que você vai encontrar durante essa semana, você precisa falar para você mesmo. Porque quando você falar para o outro quem governa a sua vida, ela já vai ter visto quem governa a sua vida. Amém? Como uma igreja local, que as nossas decisões, projetos, né? A gente nesse momento de planejamento, aí dessa revitalização, que os nossos projetos, os nossos planejamentos, as nossas metas, os nossos objetivos expressem claramente a quem é que nós estamos servindo. Expressem claramente, e aí dá um beijinho e falar isso, né? Que as nossas metas, os nossos projetos vão expressar a quem nós estamos servindo. Se nós não estamos servindo a Deus, nós estamos lascados. Certo? Então, reexamine seu coração. E último, viva com o coração inteiro no reino de Deus. Viva isso aqui, não só como um clube, não só como um ajuntamento de amigos, como uma ONG. Não, viva o reino de Deus, que supera tudo isso daqui, todas as estruturas, toda a organização, toda a instituição, toda a placa da igreja, toda a placa ministerial, todo o cargo que nós podemos possuir na igreja, toda a responsabilidade que nós podemos ter. Tudo
isso está abaixo. Se não estiver legalismo, tudo isto está abaixo da nossa vida com o reino de Deus. Se tudo isso não estiver sujeito ao reino de Deus, é apenas idolatria. Um coração inteiro gera descanso. Um coração inteiro diante de Deus gera clareza, liberdade. Entregue a Deus aquilo que você tem usado como falsa segurança. Você vai sair daqui com essa missão: identificar o que tem proporcionado essa falsa segurança no seu coração. O que é que você tem servido que não é o seu Deus? Você vai sair daqui com essa missão. E depois de ter encontrado e anotado, como para que você volte lá e esteja, coloque, sei lá, na porta da sua geladeira, coloque na porta do seu guarda-roupa, como lembrete diário no seu celular, as coisas que você precisa mudar, os ídolos que você precisa vencer, os ídolos que você precisa retirar da sua vida, e colocar, reposicionar, colocar Deus neste lugar. Depois de ter colocado tudo isso, você vai ter essa clareza, esse descanso, essa liberdade. Que a nossa igreja seja esse espaço de vida integrada, onde a fé, finanças, missão e cuidado caminhem juntos, sob o governo gracioso de Cristo. Isso é algo muito atual para a gente, certo? Para esse ano de 2026 e para os nossos próximos 3 anos que nós trabalharemos essa revitalização. É isso que nós esperamos, é isso que nós pretendemos cultivar e fazer. Que a nossa fé, a nossa finança, sim, os nossos recursos fazem parte da nossa vida. A nossa missão, o cuidado dedicado aos outros, que tudo isso esteja sujeito e caminhando juntos, debaixo do senhorio de Cristo. Porque se não for assim, nós não somos igreja. Amém?